Olá, vamos hoje refletir sobre um tema muito atual e muito importante em nossas vidas. É a emergência do resgate do feminino nesse mundo contemporâneo. Nós estamos vivenciando neste momento um desenvolvimento cultural que nos levou ao impasse do materialismo científico. Estamos vivendo hoje a destrutividade tecnológica, a desvalorização, a morte do sentido, a ausência de finalidade e de resposta aos nossos porquês, e também ao empobrecimento espiritual. Estamos percebendo neste momento que as crenças que nós tínhamos até hoje, elas não estão mais sustentando a nossa existência. Mas diante disso, eu estou vendo ocorrer um fenômeno espantoso, que um novo mitologema está emergindo em nosso meio e está pedindo para ser integrado às nossas referências contemporâneas, que é o mito da antiga deusa. A época do patriarcado está se esgotando, e é justamente neste momento que a situação fica mais caótica, pois ele tem utilizado de todas as suas estratégias possíveis para recuperar as suas energias e novamente dominar, minando a força, criando obstáculos, interpondo em nossas decisões diárias. E percebemos isso todos os dias. E diante desse quadro maravilhosamente forte e arrebatador, criado pela distorção do feminino, onde todas as justificativas lógico-racionais não funcionam por si só, não encontrando ressonância no coração dos seres humanos, emerge a pergunta: e que novo padrão cultural assegurará à humanidade o ressurgir de esperanças de uma vida na Terra? Percebemos também que os papéis masculinos e femininos estão sendo muito desafiados. Existe uma terrível confusão em todos os sentidos. E é lastimável. Depois de todas as coisas que fizemos durante milênios, ainda continuamos bárbaros, destruindo uns aos outros, matando e machucando uns aos outros. E diante desse ciclo de vida ameaçado, talvez nós precisamos de um acompanhamento divino. E por isso, me parece que a deusa está surgindo em nossas vidas. A ordem dos sistemas de segurança já não provocam mais resultados, porque não conseguimos conter a ânsia natural provocada pelos nossos instintos, pelas forças primais da natureza humana, que estão assim totalmente reprimidas. E no meio dessa confusão, algo acontece dentro de nós. Das camadas mais profundas da nossa psique, a deusa está vindo à tona. E para recebê-la, precisamos compreender o que se passa internamente. E a mitologia, ela pode nos ajudar nessa travessia. Não é através do controle dessas forças primais que nós vamos encontrar a saída. Ao contrário, nós precisamos dar vazão a essas forças, olhar para elas, para isso tudo que está dentro de nós, para todas as nossas ânsias de agressividade, de violência, para todas as nossas sombras, e acolher com amor, sabendo que isso faz parte da nossa natureza humana. E quanto mais reprimimos essas forças, elas produzem várias consequências em nosso meio, e acabamos de uma forma inconsciente colocando essas forças primais que estão dentro de nós para fora, de uma forma inconsciente e sem controle.
E essa é uma outra face do nosso ser. E é quando nós acolhemos essa face temida, escura do nosso ser, é que nós vamos alcançar a nossa liberdade. E liberdade não é fazer o que queremos, mas antes sermos libertos de todas as batalhas da vida, das nossas ansiedades, das nossas feridas psicológicas, de todos os conflitos que temos aceitados por décadas, como também ser livres do medo, da culpa e da repressão. Todos os nossos sentimentos e emoções vêm nos visitar de vez em quando, e é preciso olhar para eles, sem essa dualidade do que é bom e do que é ruim. É preciso olhar, por exemplo, para o meu medo ou a minha tristeza, acolher e dizer para ela: apesar desse momento de tristeza, eu sou uma pessoa feliz. Apesar dessa travessia difícil da minha vida, eu sou uma pessoa feliz. Apesar dessas minhas qualidades que eu ainda não consegui integrar e ainda não consegui amar, eu sou uma pessoa feliz. Feliz comigo mesmo, feliz por eu estar participando dessa dança cósmica que estamos vivendo neste momento, saber que também eu sou responsável por qualquer coisa que esteja acontecendo ao meu redor, porque dentro da física quântica nós vivemos em teias e todo movimento que se faz é a união do movimento de todos nós. A mitologia, que é fruto das imagens produzidas pelo nosso inconsciente, indica um caminho para abertura, para compreensão, para integração da nossa própria história de vida. Invocamos e conhecemos os deuses e as deusas para nos auxiliar nessa jornada. E quem são esses seres mitológicos, os quais nós estamos referindo? São noções arquetípicas de grande força, são representações reais, poderosas, não são pessoas, são personalidades, são configurações energéticas provenientes de camadas muito profundas do nosso interior e podem trazer respostas tonificantes que estão além do alcance do pensamento abstrato. A deusa é a guardiã da interioridade humana e precisamos descobrir a nossa força interior de consciência autêntica, a nossa diretriz espiritual, descobrir a nossa divindade interna, localizá-la, e ela pode ser a ponte que vai nos ajudar nessa travessia. Na travessia que estamos indo ao encontro da aceitação de nós mesmos, assim como somos, do jeito que somos, e não do jeito que a sociedade ou o sistema fala que devemos ser. Nós todos estamos dilacerados entre a razão e a paixão, entre o desejo e a obrigação, entre o pessoal e o coletivo, o apoio do novo e, ao mesmo tempo, a cobrança do velho. Existe uma busca de interiorização atrás desse narcisismo contemporâneo. É como se estivéssemos esticados numa corda de suplício da dualidade, sem saber para onde devemos ceder essa corda. E acredito que não temos que ceder essa corda. Nós temos é que ficar no nosso centro, no centro da nossa própria vida, no centro da nossa própria história, no centro dos nossos desejos, no centro daquilo que eu acredito que hoje é verdade para mim. E não aquilo que eu ou conheci através de livros, ou aquilo que me falaram que é certo ou que é errado, ou aquilo que os meios de comunicação transmitem para nós. Não o que a maioria faz ou quer,
que muitas vezes tomamos essas atitudes porque queremos ser amados, queremos ser aceitos. Então precisamos de resolver as nossas carências internas, e o único jeito de resolver isso é amando e aceitando a gente mesmo. Então, vamos investigar um pouco mais sobre os arquétipos para que possamos compreender melhor essas questões que estamos refletindo? Olha, arquétipos são imagens produzidas pela psique que podem ser pessoais, mas o drama em nosso palco interior pode ser a encenação do drama humano em geral. Nossos problemas particulares, nascimento, morte, relacionamentos, conflitos e a busca de significado são problemas humanos. A experiência relacionada a esses problemas é uma versão de imagens grandiosas que simbolizam o modo como a humanidade sempre vivenciou isso. Essas imagens atemporais são dinamismos que fornecem padrões de comportamento, de emoção e de experiências pessoais que transcendem a nossa história pessoal. Isso quer dizer que, muitas vezes, tomamos algumas atitudes, temos alguns pensamentos, temos algumas reações, estamos vivendo situações da nossa vida que nada tem a ver com a nossa história pessoal. Então, estamos todos ligados num inconsciente coletivo onde se encontram esses arquétipos. E, em algum momento da nossa vida, podemos estar agindo e atuando de acordo com eles. Quando os arquétipos não são reconhecidos, têm o poder de destruir não só pessoas, mas nações inteiras. Quando um arquétipo é constelado no nosso inconsciente e não passa pela compreensão consciente, a pessoa é possuída por ele e forçada a cumprir a sua meta fatal. Distanciar-se do significado, perder contato com a estruturação arquetípica, significa desintegração. A psique inconsciente, ela é tanto fonte de conflitos e de patologias, como também de orientação psicológica e espiritual. E depois de mobilizado pelo poder do arquétipo, o indivíduo precisa ser induzido à mudança, a integrar em sua vida sonhos, lendas, oriundas desse complexo autônomo. E então, quais são as imagens que são produzidas pela nossa psique que indicam forças arquetípicas do feminino em nossas vidas? Esclareço aqui que o feminino que eu estou considerando, o feminino referente a esse tema que estamos tratando hoje, não se trata somente de mulheres. Não falo de anatomia ou de gênero, mas de uma atitude diante da vida, que é possível de ser manifestada por todas as pessoas. Pelo fato de estarmos vivendo há tanto tempo imersos em uma cultura na qual predomina, em absoluto, a polaridade masculina da divindade, necessitamos revalorizar a polaridade feminina, recuperando seus valores para alcançarmos um equilíbrio, antes que possamos transcender essa dualidade. A revalorização da polaridade feminina nos faz falar sobre o feminino, a deusa, o conhecimento profundo, a intuição, que nada mais é que falar da história de cada pessoa, de cada ser que passou por essa terra e tenha deixado as suas marcas, suas pegadas, para serem seguidas, trilhadas e reconquistadas. A história do feminino está inserida numa teia de interligações que vem dos primórdios do ser humano, das ramificações mais profundas e inerentes à espiritualidade de cada um. Falar sobre o feminino é discorrer sobre os nossos medos mais profundos e sobre as qualidades mais latentes. É discorrer sobre a essência de cada um de nós, daquilo que trazemos dos nossos ancestrais e das nossas lembranças mais remotas, do ciclo de vida, morte, vida, que determina a existência de cada ser que habita essa terra. É falar sobre o mais simples e o mais complexo. É trilhar os meandros de labirintos, de espirais, de círculos que levam
nos levam como forças centrífugas e centrípetas para dentro da nossa própria história de vida. O feminino, ele engloba a tudo e a todos, numa interligação generosa e abundante de sabedoria, de conhecimento, de devoção, para com o que há de mais sagrado em nossas existências. Estamos trazendo neste momento, mais uma vez, o feminino para uma discussão. Mas, além da discussão, é necessário vivenciá-lo dentro de nós. É necessário aprofundar na história de homens e de mulheres. Dessa forma, levar o assunto para um trabalho acadêmico é uma oportunidade de experimentar e ir mais fundo na origem dessa longa história. Este caminho nos mostra a força que tal fenômeno tem em nossas vidas e a necessidade que temos hoje, mais do que nunca, de resgatar este conceito e torná-lo vivo, praticá-lo e reintegrá-lo para que possamos dar continuidade a essa obra que é a vida humana em sua plenitude. Percebemos que a discussão de tal assunto puxa um fio desse grande novelo que traz à tona misérias e defeitos de civilizações que infelizmente não conseguiram desfrutar de uma relação harmoniosa com os poderes de uma natureza sagrada que a todos oferecia abundância, bem-estar e principalmente uma vida plena, tanto espiritual como fisicamente. Ter relegado o feminino para as profundezas de uma superstição, de uma sacralidade desconfigurada e mal compreendida, nos levou ao abismo, a uma situação insustentável de destruição do meio em que vivemos e principalmente para a destruição de nós mesmos e dos nossos semelhantes. Os céticos, os racionais, reiteram o seu descrédito com excesso de cientificismo e materialismo e fazem com que tal discussão pareça inútil, imbuída de um misticismo barato. Mas a própria Terra e os fenômenos naturais que a atingem e afligem nos diz o contrário. A própria insegurança que se apoderou do ser humano nos dias de hoje, a fragmentação da identidade em nossa era nos diz o contrário. Falar do feminino é falar de nossa história passada, é falar do nosso presente, do futuro e daquilo que deixaremos para aqueles que nos sucederem. A principal característica da deusa é a sua ambivalência, é a sua capacidade de regenerar, renovar, ao mesmo tempo que destrói, ceifa, reorganiza todos os aspectos da vida e, consequentemente, da morte. E não podemos negar e reprimir esse lado da deusa que existe em todos nós. Mesmo desconcertantes, seus ciclos são precisos, o movimento espiralado é constante. Falam da instabilidade das mulheres. E isso é uma espécie de distorção. Somos mutantes, porém, nossos ciclos são estáveis. A dimensão que tal movimento abarca encontra-se manifesta na natureza, no indivíduo que age e interage com todos os outros movimentos que a deusa determina e concede em sua plenitude. E participar dessa dança, participar dessa força descomunal, nos mostra que somos partes intrínsecas desse fenômeno paradoxal que é marcado tanto pela destruição quanto pela regeneração, assim como a natureza, e assim o ciclo continua, ininterrupto, como a reverberação contínua da superfície de um lago profundo. E é assim que a deusa se manifesta e se torna presente em nossas vidas. Na verdade, eu digo para vocês, não é fácil ser uma mulher que afirma seus direitos no mundo de homens.
que utiliza uma linguagem de homens, quando ela sente e compreende o mundo como uma mulher através dos valores femininos. Ao penetrar no mundo feminino, a pessoa se torna a figura central de um drama que não é só seu, um drama que reflete o que há de pior na sociedade puritana ou em qualquer outra sociedade. O feminino e tudo o que diz respeito a ele foi relegado, ao longo da história humana, ao esquecimento, ao desrespeito, à incredulidade e ao obscurecimento, pois trata de áreas delicadas e ameaçadoras para uma sociedade regida por valores masculinos, racionais, que buscam a estabilidade, o não movimento e, mais do que tudo, uma sociedade regida por meios e valores economicamente dirigidos. Essas atitudes referentes ao resgate do feminino nos faz compreender a necessidade urgente que temos de recuperar valores ancestrais e de reorganizá-los de forma que legitimem e tragam unidade interior ao indivíduo, para que este possa agir em nível pessoal e social e também seja capaz de atravessar o limiar em que nos encontramos. Limiar este que é configurado por uma profunda mudança de paradigmas, de conceitos que diminuem e desqualificam homens e mulheres em suas condições de indivíduos sociais e membros ativos em suas comunidades. Desta forma, vamos estudar e vivenciar a antropologia da mulher num ciclo constante, através de jornadas que se sucedem, como uma formação, como um curso, que possam unir as partes daquilo que vivenciamos ou conhecemos ao longo das nossas experiências relacionadas ao feminino. Então, procuramos juntar tudo isso em, em um tempo de 1 ano ou 2, onde nós possamos estar imersos nessa energia feminina e encontrar, no meio dessa confusão em que estamos neste momento, a nossa própria voz, o nosso próprio poder, que não é regido por essas forças que estão destruindo a Terra e destruindo a nós mesmos. E a experiência obtida nesses anos de trabalho que vivenciamos, a energia feminina, a energia circular, parece que vem recriando dentro de cada uma de nós este espaço de unidade perdido durante séculos, guiadas pelas forças masculinizadas. Olha, homens e mulheres, todos nós somos filhos de um pai patriarcal, que criou essa desarmonia interior através da dualidade. Isso parece ter provocado em nós uma ruptura psíquica, que por sua vez rompeu também o sentimento de unidade com o todo, gerando essa devastação que estamos vendo no ambiente que nos cerca e dentro de nós também. E aí percebemos um movimento sutil de resgate do feminino através da proliferação do Círculo das Mulheres, que se torna uma força curadora mundial, ao trazer valores femininos de relacionamento, de nutrição, de interdependência para uma cultura global caracterizada não pela hierarquia vertical e pelos conflitos e pela competição e pelo poder sobre, pela exploração dos recursos da terra, que são valores dominantes. Mas vamos transcender tudo isso através da formação dos círculos. Porque os círculos, eles encorajam a conexão e a cooperação entre os seus membros e inspiram soluções compassivas para problemas individuais, comunitários e globais. Nós acreditamos que os círculos apoiam cada participante a achar o seu lugar no mundo e viver com mais coragem. O círculo, como um símbolo da unidade, forma uma caixa de ressonância libertadora quando trabalhamos pela ancestralidade, pelas gerações de mulheres que foram maltratadas, queimadas, prisioneiras, abusadas e silenciadas,
mas também por aquelas que deixaram a sua marca, aquelas que cultuaram a beleza, a força e o poder. Acredito que o círculo não é um evento, uma jornada, uma simples roda de mulheres que fala, canta e dança, mas é um modo de viver que vamos adotando em nossas experiências diárias. Então, e sobre um prisma de um novo olhar, estamos parindo coletivamente uma nova era, mais fraterna, amorosa e igualitária, onde possamos novamente cantar, onde possamos novamente ser quem nós somos e exercer o poder que todas nós temos como mulheres. Acredito que essa nova consciência pode nos lançar em ondas para um salto coletivo de uma grande transição tão almejada, num rito de celebração e alegria que contagiará o coração daqueles que ainda não puderam despertar. Estamos assentadas em círculo e isso muda todo o contexto. Aqui fazemos algumas reflexões sobre o arquétipo do feminino. Estamos aqui para caminharmos juntas. Não vamos defender nenhuma ideia, tema ou conceitos de pesquisadores ou estudiosos dos assuntos ligados ao feminino para instruir ou colocar certo padrão. É de nossa responsabilidade fazer o círculo acontecer, investigando e explorando todos os nossos desafios, as nossas dificuldades, a nossa experiência diária, e não conceitos especulativos e filosofias, mas investigando as nossas histórias. E isto é compreender a nós mesmas, o que somos realmente, não teoricamente, não de acordo com os outros. Se pudermos colocar de lado tudo isso e olharmos para nós, para como somos de fato, sem crenças que introjetaram em nós, compreendendo toda a estrutura psicológica do nosso ser, da nossa existência, acredito que estaremos honrando a decisão de estarmos aqui. Vamos fazer uma viagem juntas, uma longa viagem, desbravando trilhas fechadas e isoladas pelas longas e fortes muralhas onde o feminino está retido há longas décadas. Esta talvez seja a via que nos levará a uma mudança de consciência, sem sermos tragadas pelas manipulações e pelos apelos de um sistema patriarcal. Espero que, de fato, possamos acordar o feminino adormecido em nossas atitudes diárias, com ações no sentido íntegro, completo e não parcial. Agradeço a vocês a atenção e espero nos encontrar em algum círculo dessa vida. Se vocês quiserem saber mais sobre as nossas jornadas de círculos ou sobre a formação em antropologia da mulher, nós temos aí o site, e-mail, telefone, e vocês podem entrar em contato com a gente. Será uma alegria ter você em nossas rodas. Namastê. When I sit here with you, freedom is calling, calling out to me. Come home, oh, come home. Just to be here with you. Silence is singing, singing its song so clear. Come home, oh, come home. You are the love of my life.
the center of my heart.